glorificado. Atos capítulo 11, versículo 16. Amém, irmãos? E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, a quem era então eu, para que eu pudesse resistir a Deus. Aleluia. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios de Deus o arrependimento para a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus seja glorificado, Santo Deus. Aleluia. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Olha que palavra. Pastor, vamos localizar aqui, irmãos. Quem está falando isso? Quem está falando isso é Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo confiou a ele a autoridade, a unção, né, de liderar a igreja, quando o Senhor disse para ele que se ele amava mesmo de fato Jesus, para ele apacentar o rebanho. Pedro toma posição, Pedro lidera a igreja, Cristo vai aos céus, nós conhecemos a palavra, e o cumprimento da descida do Espírito Santo, que Jesus disse, cumpre em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, a festa, né, do Pentecoste. A profecia que se cumpre através do Espírito, através da vida de Jesus, vai trazer aos discípulos, aos apóstolos de Jesus, a autoridade e unção. Porque a Bíblia diz em Atos 2 que quando o Espírito se manifestou, ele encheu toda a casa. Foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Os sinais da vinda do Espírito de Deus se manifestou diante do seu povo, diante daqueles que guardaram a promessa. Isso é inevitável, independente da religião, independente do segmento, né, que igrejas ou denominações possam tomar de doutrina sobre isso, não dá para negar, não dá para esconder o que o Espírito fez naquele dia. Porque cumprindo-se, Pedro se levou dizendo que se cumpriu o que Jesus um dia. Se cumpriu que o Espírito do Senhor, ele desceria sobre toda a carne. Então, quando o Espírito do Senhor, ele tem aos homens que o receberam para profetizar, para ir de frente a uma situação, para ir diante de uma situação, diante da obra, diante das adversidades. E eu amo esse texto, por quê, pastor? Porque, irmãos, o Pedro, por ele estar localizado em Jerusalém e obedecendo uma ordem de Jesus para liderar a igreja, a primeira igreja de Cristo, então cabe a ele, né,
a seu cabeça ali para direcionar os apóstolos diante da palavra e também atribuindo os diáconos que foram levantados, como nós conhecemos na Bíblia, né? Porque os apóstolos serviam na palavra e os diáconos serviam à mesa. Então, diante desse grupo que se inicia a igreja do Senhor, nós percebemos que a pregação de Pedro, né? A primeira pregação, né, de Pedro, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitam a fé, a palavra. Então o que acontece aqui, irmãos? O que acontece é que a igreja vai crescendo. Na sua segunda ministração, aproximados 5.000 pessoas se convertem. Então a Bíblia diz que nesse período, nesse momento, a igreja começa a influenciar. A igreja começa a aparecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus fortaleceu, vivificou esses homens, encorajou esses homens. Então aqui eu já começo a entender e quero liberar uma palavra para os irmãos. A presença do Espírito Santo é fundamental para a igreja. A presença do Espírito Santo é fundamental, é primordial na minha vida e na sua. Porque a presença do Espírito Santo vai nos ligar a Cristo, vai nos ligar ao propósito, vai nos ligar à palavra, vai nos ligar à vontade, vai nos ligar ao poder, vai nos ligar ao reino de Jesus. Então, o que acontece? Até os discípulos, os apóstolos reconheceram, receberem isso, eles não pregavam. Eles estavam no seu lugar, quietos, esperando acontecer algo. Mas quando acontece, quando o Espírito vem sobre eles, a Bíblia diz que eles recebem autoridade, poder de Deus. Poder para profetizar, dons são manifestados através do Espírito na vida dos apóstolos. E assim, trazendo a eles entendimento, sabedoria, ao ponto deles, quando orarem, quando buscarem a face de Deus, eles começarem a enxergar que tem pessoas também que foram separadas, ungidas de Deus, para uma obra, para um propósito, para um projeto. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, independente da perseguição que a igreja recebe no início, ela não deixa de crescer. Ela não deixa, né? Ela não deixa de manifestar o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Então, um dos sinais de Deus para a nossa vida, quando estamos no centro da sua vontade, como estamos fazendo aquilo que é da vontade do Pai, é que corremos um risco de ser perseguidos. E devemos ser maduros para isso. De entender isso, de compreender isso. Então, quando o povo é cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele consegue perceber que pessoas, através disso, através do Espírito, da palavra de Deus, muitas pessoas serão transformadas, muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão libertas, mas também muitas pessoas se levantarão, muitas pessoas, talabacalamandai, não vai gostar desse crescimento, não vão apoiar esse crescimento. E a igreja deve ser madura de entender isso.
E você deve ser maduro para compreender isso. Que desde o momento que você decidiu ser cheio do Espírito Santo, que desde o momento que você decidiu buscar as coisas de Deus, levar a sério, as coisas vão ficar mais difíceis. As coisas vão ficar, espiritualmente falando também, mais complicadas. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma não quer te ver crescer. O inimigo da nossa alma não quer te ver prosseguir. O inimigo da nossa alma, alabacalabaio, ele não vai querer que você veja, que você presencie as obras de Deus, os sinais de Deus. A vontade do nosso adversário é que você fique prostrado. A vontade do adversário é que você não crê no poder, que você não acredite mais em profecia, que você não acredite mais em dom de falar em línguas, de dons de interpretação de línguas. Então aqui eu dou um recado para a igreja através do Espírito. O apóstolo Paulo diz na carta ao 1 Coríntios capítulo 12, que há diversidades em ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Que há diversidade em manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Que há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse Espírito que desceu, esse Espírito que selou a minha vida e a sua, ele tem uma função, e você não pode desprezar isso, e você não pode limitar isso. E o que acontece, pastor, é que muitas pessoas são levadas a doutrinas humanas de homens que não acreditam no poder, que não acreditam na palavra, que não acreditam na manifestação. Às vezes porque ela não tem um dom, às vezes porque ela nunca teve uma experiência, então ela bloqueia você de buscar, ela bloqueia você dizendo isso não é bíblico, isso foi só para os apóstolos. Mas eu vou trazer uma palavra de Deus para nossas vidas hoje, nós vamos entender isso. Nós vamos compreender através da palavra, através dos acontecimentos, dos fatos históricos, porque os atos dos apóstolos também são os atos do Espírito de Deus. Os apóstolos só tiveram atos porque o Espírito de Deus deu a eles atos. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. A manifestação do Espírito na igreja. Por quê, pastor? Porque é através do Espírito que a igreja cresce. É através do Espírito que a igreja discerne. É através do Espírito que a igreja se levanta. É através do Espírito que a igreja tem dom. É através do Espírito que a igreja tem sabedoria. É através da igreja que o Espírito testifica a igreja do Senhor Jesus Cristo, se ela está caminhando rumo à salvação, ou se ela está caminhando rumo ao abismo. É através do Espírito Santo que você consegue saber se você estamos diante do Senhor com integridade, se estamos diante do Senhor precisando melhorar, precisando se chegar. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado e do juízo. E eu não entendo porque os nossos líderes, porque as nossas lideranças da igreja não ensinam muito mais sobre o Espírito, sobre a palavra. Eu não sei porque os líderes bloqueiam. Eu não sei porque os líderes não buscam mais através do Espírito, para dar a igreja através do Espírito. Porque só conhecemos a Deus através do Espírito e a palavra de Deus. Porque o Espírito testifica da palavra. A saber, a Bíblia diz que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando ele encontrou com Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E eu não entendo por que as pessoas deixam de buscar a presença do Espírito. Eu não entendo por que os líderes influenciam suas igrejas. E eu não tenho nada contra a palavra, eu não tenho nada contra a pessoa meditar e estudar sobre a palavra, mas estamos esquecendo de buscar pelo Espírito. A Bíblia diz que no final dos tempos, esses tempos que vivemos, muitos escolhidos serão enganados. Mas sabe quem não vai ser enganado? Quem tem a presença do Espírito e quem tem a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus sempre irá testificar da palavra de Deus. Alabacandarabadaio. Então é o Espírito que vai nos ensinar. É o Espírito que vai testificar as obras de Deus. Por que você acha que os apóstolos considerou o apostolado de Paulo? Porque o mesmo Paulo, ele disse que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Aleluia! E que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Como que os apóstolos sabiam quem ia ser diácono da igreja?
através do Espírito Santo de Deus. Como eu e você vai saber se essas pessoas são de Deus ou não? Se o que elas pregam são de Deus ou não? Através do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que Pedro, sendo o primeiro líder da igreja, sendo este o apóstolo responsável em liderar a igreja, ele tinha consigo ainda que o Espírito de Deus havia descido somente em Jerusalém. É o que nós percebemos, fica claro. Mas a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito, o anjo de Deus, ele visita um homem, um centurião. Louvado seja Deus. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 10, você vai ver que o centurião, né, Cornélio, ele é visitado por Deus. O Senhor visita ele. O Senhor dá uma mensagem a ele, para que ele enviasse mensageiros a Pedro, esse mesmo que nós estamos falando. Pedro está em Jope. A Bíblia diz que esse homem, ele liderava mais de 100 homens. Por isso ele é um centurião. Por isso ele tem essa função, ele tem autoridade em Roma. Então o que acontece? A Bíblia diz que ele manda mensageiros. E eu não vou focar muito na visão de Pedro, porque isso é uma outra mensagem. Mas Pedro recebe a presença do Senhor em visão. Ele foi arrebatado, ele mesmo disse. Foi arrebatado os seus sentidos. E ele, Espírito, teve uma visão. Enquanto Pedro está nessa visão, 2 mensageiros de Cornélio chegam diante de Pedro. E o Espírito do Senhor, que está na revelação com Pedro, ele diz a Pedro, ele orienta a Pedro a ir com esses homens, a seguir aqueles homens. E através disso, Pedro segue. Pedro obedece a palavra do Senhor. Então a Bíblia diz que Pedro vai até a casa do centurião. Pedro toma homens consigo e vai até lá. A Bíblia diz que esse centurião é um homem gentil. O que é um homem gentil, pastor? Ele não tem sangue judeu. Ele não é circuncidado na promessa de Abraão. O que esse homem representa é um homem ímpio diante de Pedro, um homem leigo de coisas espirituais, um homem carnal que não tem promessa alguma. Mas através da promessa, através do Espírito de Deus, que falou com Pedro, ele foi até lá. Quando ele chegou na casa desse centurião, a Bíblia diz que o centurião chamou vizinhos, familiares. A Bíblia diz que Pedro, ele não entra dentro da casa, porque o costume que Pedro segue diante disso, o costume judaico, ele não poderia entrar, ele não poderia comungar, ele não poderia ter contato com essas pessoas, porque essas pessoas representavam a impureza, por não processarem a mesma fé que Pedro. Só que na visão a Bíblia diz que Pedro vê animais quadrúpedes de várias espécies, e essas espécies de animais são animais imundos, que diante da lei de Levítico não poderia comê-los. Mas em visão o Espírito diz: mata e come, Pedro. Pedro não vai discernir isso na visão, porque o que Deus quer mostrar para Pedro está em viver essa visão. Então a resposta que Pedro precisava ouvir não veio através da visão, veio através de viver a visão. Porque tem coisas que você só vai entender que Deus fala, que Deus dá sonho, que Deus dá interpretação, através de nós vivermos. Por quê, pastor? Porque o Senhor pode revelar algo para mim e você em um sonho. O Senhor pode nos visitar, dar uma visão, pode até nos arrebatar. Tudo tem um propósito, mas tem coisas que você só vai entender depois que nós vivemos aquele momento. Depois que você se deparar com aquele momento e eu e você logo imaginar ou vir à nossa memória o seguinte: Deus me avisou sobre isso, Deus me preparou sobre isso.
Por isso que a promessa de Joel é que os nossos jovens teriam visões, teriam sonhos, os anciões. Então o Senhor começa a trazer uma abertura para que nós possamos ser instruídos, para que eu e você não fique perdido, para que você não fique fazendo escolhas erradas, mas para que Ele direcione a nossa vida diante do altar de Deus. Aí o que vai acontecer com Pedro quando ele chega lá, é que na ideia de Pedro, na ideia do apóstolo Pedro, é que ele não pode se contaminar com aquele povo, mas ele tem uma missão. O Espírito ordena a ele que pregue a palavra. Quando ele chega lá, o centurião começa a dizer a ele que o Senhor o visitou. Eu começo a imaginar que Pedro começa a ficar pensativo, ou quem sabe naquele momento inseguro, pensando se é verdade ou se é mentira aquilo que o centurião está dizendo a ele. Que o Senhor o visitou numa visão, que o Senhor falou com ele de fato. Só que Pedro não podia negar a localização em que Deus mandou que ele enviasse os homens. Porque o Senhor, quando ele visita o centurião, ele diz ao centurião aonde ele devia enviar os seus mensageiros, qual era a localização de Pedro. Então isso começa a trazer confirmação ao coração de Pedro, porque diante disso do Senhor, irmãos, o Senhor trabalha em meio de confirmações. É por isso que nós, quando temos uma decisão a ser tomada, nós devemos buscar orientação e orar, esperar em Deus uma confirmação, esperar em Deus o tempo, para que eu e você possa andar em confirmação, em testificação do Espírito no nosso caminho, onde devemos pisar, onde devemos andar. Então quem sabe Pedro está pensativo, quem sabe Pedro está imaginando, pedindo a Deus para que ele não pudesse ficar enganado, pedindo a Deus, quem sabe, para que o Senhor não o abandonasse naquele momento, que aquilo que saía da boca do centurião seria uma verdade para a sua vida espiritual. Mas o Pedro começa a pregar, o Pedro começa a mencionar da palavra. Havia um grupo de pessoas ali na casa do centurião do Cornélio. A Bíblia diz que naquele momento que Pedro começa a pregar, de repente cai sobre eles a presença do Espírito Santo. De repente do alto céu repousa a presença do eterno Deus, a presença da pessoa do Espírito de Deus. Elebacandaramandaio, o mesmo que desceu em Atos, o mesmo que estava sobre Jesus, o mesmo que repousou sobre Cristo, que repousou sobre os apóstolos, estava na casa de um gentil agora, que aos olhos humanos, que aos olhos dos judeus, jamais ele desceria, que aos nossos olhos carnais humanos, eu e você julgaria e diria: por que Deus usa tal pessoa? Por que Deus se manifesta através de tal pessoa? Deus estava mostrando o seu poder, a sua unção, a sua autoridade, a sua promessa. Porque quando ele disse na boca de Joel que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne, desceria sobre toda a carne, ele estava dizendo que todo aquele que crê na pessoa de Jesus, esse receberia o Espírito de Deus. Que todo aquele que cresce que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus de fato é o Filho de Deus, esse receberia a presença do Espírito do Senhor, o Espírito do Yeshua. Então quando o Pedro começa a falar da palavra, logo o Espírito do Senhor invade aquela casa, logo aqueles gentios, aquelas pessoas que na mente de Pedro, na mente dos apóstolos que estavam em Jerusalém, jamais eles poderiam vivenciar isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque aqui vai uma resposta de Deus para a igreja do Senhor, aqui vai uma resposta de Deus para a sua vida, irmão. Não limite a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele repousa sobre aquele que crê. O Espírito Santo se manifesta àquele que busca, aquele que crê na pessoa de Jesus.
Jesus. Ele levanta o menor, o maior, independente da sua classe social, independente da sua condição financeira. Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Alabacandarábia. E isso não está em Pedro, e isso não está em mim, e isso não está em você. Em você é ministro da palavra, em você fazamos somente a vontade de Deus. A quem Deus escolhe levantar não cabe a mim, não cabe a você. A quem Deus escolhe salvar não cabe a mim, não cabe a você. A quem Deus quer encher do Espírito Santo não cabe a mim, não cabe a você. Então nós percebemos que há muitos líderes que querem dominar isso, que querem colocar isso como uma doutrina no seu ministério, de quem adora, de quem tem dom. Ei, o dom não é dado pelo homem, a unção não é dada pelo homem, a capacitação não é dada pelo homem, não é dada pelo líder. O líder é um instrumento de Deus, mas quem o Espírito resolve levantar, isso não cabe ao homem, isso não cabe ao líder, ao pastor da igreja, ao corpo de obreiro da igreja. Não, isso cabe a Deus, isso cabe ao Senhor, e Ele já nos provou isso, quando a Bíblia diz que Ele manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir alguém. Quando Ele manda ir ungir alguém, Ele sabe quem Ele vai ungir, Ele sabe quem Ele vai levantar. Não adianta o Samuel querer ungir o Abinadab, o Eliabe e o Samar. Ele tem que obedecer à voz de Deus, porque Deus não escolheu Abinadab, Samar e Eliabe. Deus escolheu a Davi, Deus escolheu, Deus sabe quem Ele escolheu. Então eu percebo que tem muito líder, que tem muitas igrejas, muito ministério, que querem limitar a sua igreja, limitar o seu povo, colocando prisão, colocando a eles um jugo, para que eles não busquem pela verdade, para que não busquem a pessoa do Espírito. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Elebacandarabagaio. Quem direciona a igreja é o Espírito. Quem direciona o pastor, a liderança, é o Espírito de Deus. E aqueles que o temem devem buscar pela presença de Deus. Aí sabe o que acontece? As pessoas não buscam pela presença do Espírito. Se enche de palavras, se enche de doutrinas, se enche de coisas humanas, de coisas carnais, e esquecem de buscar pelas coisas do alto, a saber da principal, a pessoa do Espírito de Deus. Aí vem um vento, ela não consegue permanecer. Aí vem uma provação, ela não consegue permanecer. Por quê, pastor? Porque o seu líder só ensina ela a buscar por carro. O seu líder só ensina ela a buscar por coisas terrenas. O seu líder não ensina ela sobre dons espirituais. O seu líder não ensina ela sobre o dom da revelação da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu entendo uma coisa: Jesus quer capacitar a sua igreja, e há uma pessoa responsável por isso. Quem, pastor? A pessoa amada do Espírito Santo de Deus. Quem capacita é o Espírito, quem dá sabedoria é o Espírito. Alabacandaramandai. Quem coloca a palavra na boca do homem é o Espírito. Quem vivifica o homem é o Espírito de Deus. Alavacel e de calamandaio. Então eu não entendo porque a nossa geração não busca pela presença do Espírito Santo. Eu não entendo porque que eu e você, que tem acesso à pessoa do Espírito, não deixamos de lado por um momento as coisas carnais e buscamos pelas coisas espirituais. Quem sabe você não está conseguindo discernir o que você está passando aí, é porque você tem buscado por muitas coisas terrenas, é porque você tem, quem sabe, sido levado a ensinamentos que te buscam ensinar a ter uma casa boa somente um carro bom, uma conta bancária bom, um emprego bom. Mas o Senhor nos desceu o Espírito Santo de Deus. Ele não permitiu que o Espírito desceu sobre nós para nos dar somente casa boa, para nos dar somente entendimento. Ele desceu sobre nós, alabacandara, para desfazer as obras do diabo, para que você permaneça diante de Deus, para que você permaneça diante da verdade,
para que você não fique enganado diante de falsos doutores, de falsos mestres, de falsas palavras, de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, de anticristo, de profetas do anticristo. Então a igreja precisa buscar pela presença do Espírito Santo, a igreja precisa buscar pelos dons espirituais, a igreja deve voltar a buscar a autoridade do Espírito para discernir coisas espirituais. Elemanjominaio. O próprio Jesus disse: o João batiza com água para o arrependimento. O arrependimento é reconhecimento. Reconhecer que eu sou pobre e pecador e que eu preciso de Jesus, eu preciso ser salvo, eu preciso ser liberto, eu preciso reconhecer que até agora eu andei numa vida errônea, num caminho errôneo, e eu preciso me consertar diante de Deus. Mas o selo, o batismo com o Espírito Santo, ele deixou bem claro que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por que fogo, pastor? Porque o fogo consome o pecado. Porque o fogo consome os pensamentos maus. Porque o fogo delebadiomia é o fogo que acende a chama em nosso coração para buscar mais de Deus, para se encher mais de Deus, para buscar mais a face de Deus, para entender, compreender os propósitos de Deus na nossa vida. Aleluia. Elebacalabaio. No versículo 4, Pedro diz: houve um poder tão grande, uma glória tão grande, que naquele momento Pedro reconheceu que ele era o ministro da palavra e quem batizava era Deus. Quem batizava era Jesus, quem batiza é o Espírito Santo. Oh, glória! Elebacalabaio. Ele confessa com as suas palavras. Porque quando chega a notícia em Jerusalém do que aconteceu na casa do centurião, alguns se escandalizam, alguns começam a se perguntar: isso não pode ter sido real. Mas o líder da igreja vai testificar eles dizendo: ei, eu estava lá, e quando eu falava da palavra, o Espírito do Senhor veio sobre nós, na mesma proporção, na mesma intensidade, no mesmo poder, na mesma unção, na mesma característica que ele veio a nós no dia do Pentecoste. Então uma coisa eu digo aos irmãos: contra essa vivência, contra esses fatos não há argumentos. Não há como negar quando nós vivemos algo sobrenatural diante de Deus. Não há como negar o que você sente pela presença do Espírito de Deus. Não dá para negar que o Espírito de Deus tem feito por nós. Não dá para negar o selo, a marca, a unção, elebaio, elebacalabaio, a transformação que ele tem feito em nossa vida, a mudança que ele tem feito em nosso ser, eremanjominaracalabarúzia. Quando você deita a cabeça no travesseiro, quando ele vem com sua voz suave dizendo para mim, para você: não para, você não está só, eu estou contigo, decalaio, céu, elemandaio, de calabarúzia, de calamandaio, oh glória. Quando ele vem com bálsamo, com refrigério, quando ele vem confirmando, quando ele vem desejoso a estar conosco, quando ele vem de braços abertos, ele nos abraça, e quando ele nos abraça, e você sente o conforto, sente o carinho, sente o amor. Isso é lebaio, de calabarúzia, ele manda calabaio. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que tira da nossa mente, do nosso coração, os pensamentos que não provêm do eterno, que não provém da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito, por quantas vezes nós se enganamos.
E aí vem o Senhor nos instruindo, nos mostrando, nos trazendo a realidade, nos trazendo a confirmação, nos trazendo o bálsamo, nos trazendo a direção. Delebaio, elemandjome, de calabarúzia, oh glória, trazendo o nosso sentimento, Senhor. Meu Deus, a vontade está perto do Pai, a vontade está na presença do Pai, de buscar mais a presença do Pai, aleluia, de ser pessoas melhores. Celebaio, de calamanduia, sebidaio, não nos abandona, não nos deixa só. Quantas vezes nós viramos a costa para o Espírito, para o Senhor, para a palavra, aí Ele vem todo carinhoso, alabaio, quelemandarúzia, de calamandaio, quando ninguém mais acredita, quando ninguém elebajome, de calabarúzia, quando nem mesmo você tem mais fé, não tem mais palavra para falar com Deus, é Ele que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, é Ele que levanta, resplandece a nossa face, nos faz encarar a realidade, para que as pessoas que quem sabe vão olhar para mim, para você e dizer, ele não merece, ela não merece, mas o brilho da presença do Eterno, o brilho do Espírito de Deus que tem, é o único que é capacitado para um dia que o homem desceu, para um dia que o homem perdeu, para um dia que o homem caiu, no outro dia ele levantar esse mesmo, daqui a poucos minutos levantar essa mesma pessoa com poder, com autoridade, perdoando os seus pecados, trazendo a ela sabedoria, discernimento, unção, capacidade. É este que você devemos ser grato, é esse a qual você muitas vezes nos enganamos, achando que ele não se manifesta mais, achando que ele nos esqueceu, achando que ele não vai se manifestar. Aí ele vem e nos surpreende, porque em Atos veio de repente, ele veio de repente, encheu todo mundo, e de repente quando Pedro pregava, ele desceu sobre o centurião, sobre toda aquela casa, sobre todo aquele povo, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, quando ele disse que o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne, quando Jesus disse, vocês não vai ficar só, eu vos enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador, este testificará, este confirmará de tudo que eu tenho dito, de tudo que eu tenho falado. O Espírito Santo é o nosso amigo fiel, o Espírito Santo é a capacidade da igreja entender que Deus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. A pessoa do Espírito Santo é a única que vai nos salvar da tribulação. O Espírito Santo é a única que vai se levantar por mim e por você, quando é você errar, quando é você pecar, quando é você deixar de seguir a palavra, quando é você desistir, quando é você jogar a toalha, quando todos te abandonarem, quando todos te deixarem. É Ele que vai chegar ao pé da sua cama, é Ele que vai chegar aos pés de você numa calçada, bêbado, embriagado, drogado, quando você já perdeu sua família, quando você já perdeu as esperanças, quando você já perdeu a fé, é Ele que vai chegar lá, vai falar para você, levanta, eu sou contigo, resplandece. Há um Deus sobre a sua vida, há um Deus sobre a sua história. Reconheça que você precisa dele, reconheça que você é dependente dele, é Ele que vai testificar em nós que nós não somos nada sem Jesus, é Ele que vai trazer a nossa mentalidade, ao nosso ser, ao nosso entendimento, que não é necessário se levantar, que pessoas dependem de nós. É Ele que nos ensina a amar o nosso próximo, é Ele que nos ensina a amar nossas esposas, nossos filhos, é Ele que fala para mim, para você, não desista, alabacalabaio, não pare. Mas pastor, falta palavras, mas pastor, eu não tenho o que falar. Ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Elebai te calabaruz, amandai, de você me dai, dom me dai, ó, ibidorose me calajome dai, ó. Espírito de Deus, tu és bem-vindo, Senhor, sempre. Tu és bem-vindo, Espírito do Deus vivo, aleluia. Ele é maravilhoso, irmãos, Ele é soberano, Ele traz a nós entendimento, Ele traz a nós a realidade da nossa vida espiritual. É Ele que vai falar para mim e para você, que você deve erguer a cabeça, que você deve reconhecer nossos pecados diante do Todo-Poderoso. Ninguém mais.
Relevai Jomia, renegai o Job, dai de Calabaruz e de Calamandaio, relevai Sebidaio, que você não seja como Pedro. Ficamos limitados diante de um centurião, diante de um mendigo, diante de pessoas que são às vezes incrédulas. Ei! Quem faz a obra é o Espírito. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito. A igreja não pode deixar de buscar pela presença do Espírito Santo. Portanto, o Senhor vos disse: enchei-vos do Espírito de Deus, se achegai-vos a Deus, sejais cheios do Espírito Santo. Alabacalabaio, ele manda calabarúcia, ele vos guiará à presença do Senhor, ele os guiará na palavra, ele vai testificar as verdades que Cristo nos ensinou. Ele manjob da calabaio, ele manjob da caladizelb do guidaio, ele mandou bidai de calabaruz renegaio, ele vai do comandor de galabarúzia. E eu vos devo falar aos irmãos, uma vez que o Espírito desceu, uma vez que o Espírito de elevar-se Jomia, eu sinto uma graça de bai de calamandaio, inigai Jomi darabacalabaio céu, e uma autoridade para te dizer, uma vez que o Espírito repousou, uma vez que o Espírito desceu sobre nós, essa casa nunca mais será a mesma, esse povo nunca mais será o mesmo, essa história nunca mais será a mesma, a sua família nunca mais será a mesma. Alabacome darabacalabaio, a sua esposa, os seus filhos nunca mais será o mesmo. Elemanjomi narabacalabaio, ele manda calabaruz de calamandaio. A ele, tudo é dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Aí o Pedro, ele testifica dizendo: e lembrei-me do dito do Senhor, quando ele disse: o João batiza com água para o arrependimento. O homem, o pastor, o discípulo, o profeta, ele batiza com água para o arrependimento. Ele batiza nas águas para o novo nascimento em Cristo Jesus. Mas quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele mandaio, é o próprio Cristo. É o nosso Senhor Jesus, maravilhoso e eterno, lindo. Elebai de calabarúcia, alabai da calabaio, aquele que é o único que deve ser adorado, exaltado, derabacalabaio, que foi dado o nome que está acima de todo nome, aquele que nos amou primeiro, aquele que não nos deixou só. Irmão, você não está só. Esse é o tema dessa mensagem. Você não está sozinho, você não está só. Abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais. Eu vou falar para os irmãos uma coisa que Deus falou muito comigo ontem: o Espírito não entra em casa fechada, ele bate na porta, ele é gentil, ele é amigo, ele é conselheiro. O desejo dele é ser bem-vindo, o desejo dele é que você e eu abra o coração e fala: pode entrar, Senhor. Nelebaio, ele mandou me da calabarúzia, ene calamandaio, de barúzia, de calabarúzia, de calamandaio. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, como Ele é lindo, irmãos, como Ele é santo, Ele é mandaio, imaculado, dereba, chuitz e calabarúzia, Ele manda calabaio, de calabaru, de calabai, de vase, jomia, Ele bacalabaio. Busque pela presença do Eterno, busque pela presença do Espírito. Ele não vai te deixar enganado, Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você só. Ele é seu amigo fiel, Ele é o seu amigo fiel. Santo Deus, a igreja precisa entender, a igreja precisa recebê-lo cada dia, cada manhã, cada momento. Irmãos, aleluia, quem capacita a igreja é Ele, é o Espírito de Deus.
É ele que testificou para o Pedro: Pedro, eu sou na vida do centurião, Pedro. Ele bacalabaio, ele mandiome de calabarúzia. Oh, glória! E só ele faz o que eu vou ler aqui para os irmãos. A maior lição que eu aprendo quando o Espírito ele se manifesta na vida de alguém é isso aqui, ó. Aleluia, versículo 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, alabacalamandarúzia, que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Pode ler na sua Bíblia aí. Para que pudesse resistir a Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Quem é o homem para limitar a Deus? Quem é o homem para dizer a Deus quem ele levanta ou quem ele deixa de levantar? Quem é o homem? Quando o Espírito de Deus realmente se manifesta em nossa vida, a primeira coisa que ele vai manifestar é que nós somos dependentes dele, Deus da glória. Que você é um instrumento dele, que você é ministro da palavra dele, mas quem salva é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem transforma é ele, quem batiza é ele, quem levanta é ele, quem sara é ele. Derebaio, elemanda calabarúzia de calamandaio. Pedro está vivendo um dos maiores propósitos da sua vida, irmãos. E a igreja deve reconhecer isso como um ensinamento de Deus. Quem ordena é o Espírito. Buscamos mais pela presença do Espírito. E aí quando vivemos isso, quando há um testemunho, e aqui eu quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Versículo 18 ele diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus. Pastor, eu não entendi. As contendas, as calúnias, as aglomerações, os achismos são quebrados quando o poder do Espírito de Deus é revelado e manifestado. Oh glória, alabacalabaio, oh Espírito da verdade, derebacalamandagarabadagaio, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória. As fofocas, as contendas da igreja, os problemas de falatórios na igreja, de quem é, de quem não é, oh glória, são manifestados, são quebrados quando o povo de Deus resolve ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, reconhecer a dependência do Espírito Santo. E aqui eu começo a encerrar, porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela não tem brecha para mentira, ela não tem brecha para falsidade, ela não tem brecha para diz que me disse, ela não tem brecha para incredulidade, ela não tem brecha para quem Deus levantou, quem Deus deixa de levantar. Todo mundo é benção e todo mundo reconhece quem era eu. Quem era eu? Ele bacalabara semidarabacalamandaiô. Ele mandou me da calabaruzi de calamandaio. Porque se ele me levantou, se ele me exaltou, se ele me ungiu, irmão, como pastor, um cara inútil, um cara drogado, um cara
me perdoe, um cara que não tinha valor algum, telebacalamandarabadagaramandaio, elemanchominaracel e de calabarúzia, o noia, elevacebidaio calamandarúzia, sem esperança. Quem era eu? Ou quem sou eu? Elemante calabaio. Então a igreja deve se alegrar. Isso é espiritual, irmãos. Isso é o Espírito dizendo à igreja: se alegrai-vos. Quando Deus traz alguém para a igreja, quando Deus salva alguém, quando alguém se reconcilia, quando alguém reconhece os seus pecados diante de Deus, quando alguém vem para o altar, a igreja devia se alegrar, a igreja devia ser grata a Deus. Mas não, a igreja julga, a igreja lebai de calamandaio. A igreja fica se perguntando de novo, mais uma vez: ei, deixa Deus trabalhar, deixa Deus levantar quem é para ser levantado, deixa Deus curar quem precisa de cura. Elebar calamandarabadaio, de calamandaio. Deixa Deus salvar essa família, porque você não é capaz. Em você não é capaz, Pedro. Em você não muda ninguém. Em você não muda nem nós mesmos. Nós dependemos de Cristo. Nós dependemos da presença do Espírito. Elebaio, elemanda calabara calabaio, elebajo me dará sebidara calabarúzia. Quem era eu? Quem era você antes do Espírito? Quem eram os apóstolos antes do Espírito? Sabe o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos abandonaram Jesus na cruz. Os apóstolos virou a costa para Jesus na cruz. Mas quando o Espírito desceu, o Espírito convenceu a eles que eles eram chamados, que eles eram os escolhidos, que ele é lebaio, ele mandou-me da calabaruze de calabaracebdaio. Aí Deus está falando: ei Pedro, quem você pensa que você é, Pedro? Quem você pensa que você é, Pedro? Você é um ministro. Eu te uso como eu usei aquela jumenta para falar com Balaão, Pedro. Você é um instrumento na minha ação, mas quem salva é eu. Quem te leva aos lugares para pregar sou eu. Quem te leva, alabaio, quem te deu esse dom da palavra foi eu. Quem te deu sabedoria foi eu, Pedro. Você era um pescador, você era um homem frustrado quando eu te encontrei. Você estava na beira da praia, Pedro. Você estava lá frustrado, você não conseguia pescar nenhum peixe. E eu cheguei, eu mudei sua história, eu mudei sua vida, Pedro. E agora você não quer tocar no meu povo, agora você não quer orar pelos enfermos, você não quer levar uma palavra para quem precisa de ajuda. Você faz acepção de pessoas drogadas, você faz acepção de quem fuma, de quem bebe, de quem usa droga. Mas Deus está dizendo: não te chamei para julgar essa causa, eu te chamei para abraçar, eu te chamei para ministrar, eu te chamei para levar cura, eu te chamei de levanto, reminara jomia, elebacala barotsi de calamandaio. Porque o Espírito de Deus é esse, irmão, que tem a função de trazer o reconhecimento da necessidade de ser salvo, de ser liberto, de ser transformado. Não é eu, não é você. Nós só levamos as boas novas. A ordem de Jesus é: ide por todo mundo, fazendo discípulos. Oh glória! Ele manda calabaruze de calamandaio, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus! Oh glória! Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Santo Deus. Teleba calabaragaragaio. E de remandar a sebidarabacalabarúzia. É Ele. É Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração, a Ele tudo na minha vida e na sua, que Ele cresça, que Ele apareça, que nós vamos diminuir, Ele venha aparecer, Ele venha se manifestar, Ele venha salvar, Ele venha curar. Ele é o maior remédio que nós precisamos na nossa nação. No nosso país, não é a cura para o coronavírus, é a presença.
é o Deus vivo, remandiome da calabaruze de calamandaio, porque a presença do Espírito tira a corrupção do homem, a presença do Espírito, alabacalabaio, quebranta o homem, mostra ao homem a sua necessidade de servir ao Senhor, de ser servo do Deus Altíssimo. A presença do Espírito tira a ganância do coração do homem. A presença do Espírito tira, aleluia, a incredulidade do coração do homem. Tira o ego do coração do homem e coloca humildade. Tira a soberba, coloca humildade. Alabacalabaia. Santo Espírito de Deus, nós te adoramos. Nós te amamos, Senhor. Só o Senhor é Deus. Irmãos, siga com essa palavra. Irmãos, medita. Quando você for orar, fala: Espírito Santo, oh glória, conduza a minha vida, conduza minhas orações. Amém. Meu Deus do céu, irmãos. Que presença maravilhosa. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja renovado, seja tocado. Onde você estiver, seja cheio. Receba a bendita presença do Espírito Santo, do Espírito da verdade, daquele que abre a sua visão nessa noite, daquele que consola o teu coração para te dizer: você não está só. Meu Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é bendito, Ele é adorado, Ele é exaltado. A minha esposa vai pôr um louvor aqui, irmãos. E nós vamos adorar o Senhor. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é tremendo. E você medita aí. E você receba aí. Meu Deus. Chama a mãe aí, filho. Minha esposa vai pôr um louvor aqui, irmãos, para nós adorarmos. Enquanto isso, você vai adorando aí, vai glorificando aí, vai exaltando, deixa ele fluir. Deixa ele fluir, deixa ele te encher, deixa ele te capacitar, deixa ele transbordar na sua vida, deixa ele manifestar a vontade dele na sua história, em nome de Jesus. Tó, põe um louvor aqui, meu orgulho me tirou do jardim. E você recebe essa palavra, irmãos. Em nome de Jesus. Não limite ao Senhor. Não limite ao Espírito. Porque Ele é tudo que eu e você precisa. Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso amigo. E você medita nesse louvor aí. Deixa ele fluir, irmão. Deixa a presença. Deixa a unção do Espírito Santo
manifestar. Declara a Ele a sua dependência. Declara a Ele a sua necessidade de ser cheio. Abra o seu coração para Ele. Abra o coração, deixa Ele fluir. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor Ele te escolheu. Você não está sozinho. Ele precisa que você entenda nessa noite. Ele precisa que você busque a presença dele com mais intensidade. Se derrame, se declare. Fala, Senhor, pode entrar, pode manifestar, me muda, me capacita, me instrui, me limpa, me cura, me salva, me renova, me levanta. Ei, entenda que você não está só, entenda que você não está sozinho. Ele é o teu consolador, Ele é o teu amigo. E esse dom que há em ti será manifestado, capacitado pela presença do eterno Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Elebacalabara de calamandaio. Elebacalabaio. Que o Espírito de Deus possa batizar. Que o Espírito de Deus possa batizar com fogo. Oh glória, com a presença dEle. Que Ele possa te selar, te marcar. Darabacalamandaio. Ainda que algumas pessoas não te dão nada, ainda que as pessoas ainda não te reconheçam, se você abrir o coração, Ele vai te reconhecer como um filho de Deus. Ele vai te reconhecer como uma criatura nova, um novo homem, uma nova mulher diante do Todo-Poderoso. E assim Ele vai concluir a obra que Ele tem começado. E assim Ele vai aperfeiçoar essa obra na minha e na sua vida. Elebacalabaio de Calabarúzia. Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. A promessa de descer, aleluia, foi dele. Isso partiu primeiramente dele. É Ele que quer ter comunhão conosco, mas precisa que você abra a porta do coração, do entendimento, e fala: Espírito de Deus, pode entrar, pode manifestar, pode fazer o que você quiser na minha vida. Elebacala manjome de Calabarúzia. Cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele pode não ter ouro, não ter prata, mas ele tem a presença daquele que cura, daquele que liberta, daquele que transforma, daquele que batiza, daquele que renova, daquele que transforma. Labacala manjome de Calabarúzia. Você pode adorar Ele aí? Você pode falar: Espírito Santo, eu não tenho vergonha de te adorar. Eu não fico constrangido em te adorar porque eu te amo. Você pode falar para Ele isso. Você pode declarar isso a Ele, que você é dependente dEle, que você precisa dEle. Elebacalabaruze de Calamandaio. Hã? Ou você acha que esse desejo de adorar vem de ti? Ou você acha que esse desejo de pregar vem de ti? Esse desejo de louvar vem de ti? Esse desejo de adorar, de participar vem de ti, vem dele. É Ele manifestando e dizendo para você: vai, eu sou contigo, vai, eu quero te usar, eu quero através da sua vida transformar, eu quero através da sua vida restaurar, eu quero através da sua vida manifestar o meu reino. Rebacalamanjome de Calabarúzia. Não fique com medo se Ele te tomar, não.
Não fique com medo se na sua cabeça agora tá vindo línguas para você falar. Seja cheio, seja batizado, desenrola ela, fala, baracalabaio, dirime de cominaracebidaio, receba o selo, receba a unção, receba o batismo do Espírito Santo, deixa ele fluir, deixe bem na sua mente falar em novas línguas, seja cheio, seja batizado, receba autoridade, receba dom, receba calabaio, de calamandara, de calabaio, eleba calabaio, você é filho, eleba calabaio, herdeiro da promessa. Há uma alegria do Espírito. Você pode dizer a ele? Ele vai, ele manda calabara de calabarúcia. Naganagai tome de rebarúzia baio, lebai de calabarúzia. Naganagacel e baruzi de galabagaio. Santo, deixa fluir, irmão. O que você precisa é a presença, é a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, igreja, receba a presença do Espírito de Deus. Receba a graça, renovo, autoridade e unção de Deus. Que Deus possa te capacitar a cada dia. Que se for o que arde no seu coração e ser cheio do Espírito Santo, e estar próximo de Deus e ser uma pessoa melhor, flua na sua existência, no seu ministério. Amém, irmãos?